episódio anterior eu falei sobre temperamento, personalidade e hoje a gente vai pensar como as questões biologicamente culturais interagem na construção da personalidade. Gente, vamos lembrar aqui de uma coisa. Sempre que a gente pensa em comportamento humano, a gente não pode atribuir causas puramente biológicas ou puramente culturais. Não vai dar certo se a gente fizer isso. Porque mesmo o recém-nascido, ele já vai chegar no mundo com um histórico. As experiências pré-natais, o ambiente intrauterino, as condições da gestação. O biológico já chega enviesado pelo cultural desde o início da vida. Trazendo isso para a discussão moderna sobre personalidade, a pesquisa etiológica vai apontar que os traços não são destinos, mas são padrões relativamente estáveis e que são também resultantes dessa interação biologia e ambiente. O modelo dos 5 grandes fatores de personalidade é a estrutura consensual dominante e bem estudada atualmente na psicologia para descrever essa estrutura da personalidade normal. Ele representa uma visão que é dimensional da personalidade. Então, assim, você tem 5 eixos, que é aquela coisa da extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. E aí, dentro desses eixos, as pessoas elas vão ter mais ou menos desses eixos, né? É como se fosse um contínuo, e a gente vai conseguir entender melhor as diferenças individuais. Então, esse modelo, ele oferece uma estrutura mais abrangente e substitui aquela história categórica que a gente tinha antigamente, colérico, do fleumático e tal. Outro ponto importante é que esse modelo ele conversa também com um conceito que ganhou muita força nas pesquisas de personalidade nos últimos anos, que é a história do fator sombrio de personalidade ou simplesmente o fator D, fator aversivo de personalidade. Esse fator D seria o entendimento de que, para alguns indivíduos, os traços aversivos, por exemplo, menos amabilidade, menos extroversão, enfim, né, os traços menos desse contínuo, eles se sobressairiam e maximizariam o benefício próprio em detrimento às relações, em detrimento às outras pessoas. E muitas vezes essa postura ela vem como crenças justificáveis, né? Que aquele comportamento mais explorador, ele é aceitável naquele contexto. Fato importantíssimo para o desenvolvimento da personalidade, né? Essa essência aversiva, ela também não nasce no vácuo. Ou também não nasce com a pessoa. Ela é altamente sensível ao ambiente que a pessoa se desenvolve. Esse olhar para o ambiente, ele pode ser no nível individual. Então, assim, na clínica, a gente tem um bom exemplo que vem do modelo biopsicossocial da DBT. A DBT, ela estuda muito o transtorno de personalidade borderline. Então, o entendimento de que uma vulnerabilidade emocional intensa, combinada com um ambiente invalidante, que minimiza, que critica, que distorce, ao longo do tempo, organiza ali um padrão crônico de desregulação que faz sentido dentro de um transtorno borderline, né? E essa lógica vale também para outros transtornos de personalidade. Agora, no plano social mais amplo, os estudos sobre esse fator aversivo, fator sombrio, vão mostrar algo que é semelhante. Tem uma pesquisa recente de 2025, acabou de sair, né, inclusive, com uma amostra que é bem robusta de mais de 183 países, mais de 50 estados americanos, que identificou uma associação significativamente consistente entre as condições sociais aversivas, que incluíam lá a desigualdade socioeconômica, corrupção, pobreza, violência, e os níveis mais elevados de fator sombrio entre os membros dessa comunidade. Seria algo assim: em cenários onde tem escassez de recurso, as normas éticas, frequentemente elas vão ser mais desrespeitadas e a corrosão da confiança social vai favorecer os comportamentos exploradores e mais egoístas nesse ambiente, até como uma estratégia adaptativa. Alguma semelhança com o que a gente vive no Brasil não seria mera coincidência. O meio social extremo não só reforça os comportamentos egoístas, como também alimenta as crenças de que todo mundo é assim, as regras são para ser quebradas mesmo, se você não explorar, você vai ser explorado. E essa retroalimentação faz com que o fator D se torne, ao mesmo tempo, expressão individual e indicador coletivo
das condições estruturais da sociedade. Importante esse resultado de pesquisa, não é? No próximo episódio, eu vou conectar essa discussão com a plasticidade da personalidade e com o que a ciência tem mostrado sobre mudança. Até que ponto esses traços são mutáveis, como que isso funciona para o tratamento dos transtornos de personalidade. Então, bora me ajudar a divulgar a série e não esquece de vir aqui assistir o próximo episódio. Eu sou Bia Rádio, sou psicóloga clínica, analista do comportamento, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia.